Eu amei a triqueta com flores. Eita! Ficou lindo. Que bom. A sua câmera continua congelada ainda, cara. Nossa, aqui para mim tá normal. Para mim tá Será? normal. Para mim tá Ai, normal. E aí, gente. Marlene? Então, o problema é da minha câmera, será? Eu tô vendo ela parada, só tô vendo a Raquel mexendo. Não, eu também estou vendo ela parada, congelada. É, nossa, Não, eu não tô aqui tá, não. todos estão normais para mim. Mas estão me ouvindo? Sim, estamos Eu te tô. ouvindo bem. Perfeito. Ainda está congelado. É, eu não sei. Não sei se Deixa é lá, porque a está gente só... descarregando. Deixa eu colocar aqui no carregador para ver se é porque está descarregando o celular. Gente, eu tô muito branca. Não tô... Você é branca, né, Sandra? Meu Você não Deus, está, tô você é. pálida. Eu tô pálida. Oh, meu Deus do céu. Mesmo a gente com os crivos do dia a dia doente, a gente está aqui, né? Para a gente Não, é continuar não. evoluindo, aprendendo esse grau Ai, maravilhoso, gente. Pois é, horrível. Passei Que coisa. a tarde toda no hospital. Foi horrível. eu imagino. E agora melhorou? Estão Vamos se lá, mexendo? então. Tô um pouco melhor. Não, Eu vou ficar bem. Ainda estão paradas? Então deixa eu sair para ver se... Eu vou sair e vou entrar, certo? Certo. tá bem, vai lá. Volta já. Tá bem. Então, Vamos dar um minutinho, esperar ela entrar, porque depois eu não estou ouvindo. Quando vocês entraram aqui, não deram sinal de entrada. Então, deixa eu ver se ela entra para depois a gente começar, né? Vamos estudar esse grau maravilhoso, né, de Atos capítulo 12. Vamos continuar nesse crivo dual, né? Aqui não podemos desistir, não podemos parar com esse trabalho. Se a gente parar, não somos cristãos originais. Nada pode nos parar, nada, nada. Seja aqui, seja externo, lá fora, nas reuniões, não podemos nunca desistir. Cada um temos um propósito, né? Trabalhar em prol de todos, não por mim, mas sim por todos. Como eu sempre falo, gente, eu não sou professora ainda, mas o pouco que eu vou sugando, o que eu vou percebendo, eu quero partilhar, né? E principalmente aqui na Europa, né, que tem muitas pessoas ainda que estão muito desanimadas, né, com a fé, não acredita mais na fé, estão abatidos, não acredita mais em nada, e mostrando essa verdade, essa coerência aqui para esse pessoal aqui, né, os portugueses e também os brasileiros, é muito gratificante, melhor do que ficar guardando essas pérolas só para mim, que eu nem conseguiria guardar só para mim, né? Nem conseguiria. Eu estava já inquieta quando eu não participava. Aí, Oi. E aí, tá? estão congelada? Não, agora tá bem. Agora eu tô bem, um Tá sorriso chovendo, não sei se é por lindo. causa disso. Tá chovendo aqui desde manhã. Então vamos lá começar. Vamos. Vou fazer a primeira parte, depois jogo a cereja para vocês. Ah, Vocês vão colocar no topo, né, desse ensinamento maravilhoso. Gente, a gente já vimos, né, o capítulo 11, nós vimos, né, a diferença, o preconceito, o racismo que os judeus tinham do samaritano, né, quando Deus pediu para, apareceu em forma de um homem de luz para Cornélio, né, nós vimos essa parte, que Cornélio era um pagão, né, e os judeus não podiam se dar com o pagão. Dando essa resumida assim, muito por cima, nós vemos que Deus deu uma visão para Pedro, né, mostrando vários tipos de animais naquele lençol, e falou para Pedro, né, para seguir aqueles homens que ia chegar até ele, né. Pedro relutou pela tradição, pela cultura, que naquela altura samaritano e judeus não podiam estar juntos, eram separados,
E mesmo depois, né, da eclésia, né, sair de dentro do sistema da igreja, sair dentro dos templos, tinha um preconceito para receber o samaritano, né? Eles ainda tinham que ser batizados nas águas, e se fosse adulto ainda que não fosse circuncidado, tinha que fazer a circuncidação. Era um preconceito forte naquela altura, né? Mas Deus vendo isso, foi Ele mesmo que na altura fez tudo, né? Para esse povo seguir, foi o povo escolhido dele. Ele mesmo vai colocando as suas peças no seu devido lugar. Até então, quando Pedro foi voltar para Jerusalém, aonde nós vamos entrar já já, esse tema no capítulo 12, vimos, né, que a igreja que estava em Jerusalém, né, os outros discípulos, sabendo que Pedro entrou na casa de um pagão, já foi logo, né, com tirar satisfação com Pedro. Pedro usou de sabedoria para explicar com calma, né? Porque dentro do nosso meio também há muitas pessoas que têm preconceitos, né? E sem saber o que aconteceu realmente, vai começando a julgar a intenção, né? Nossa intenção, sendo que a nossa intenção, quem sabe, é somente Deus. Só Deus pode julgar a nossa intenção. E Pedro, com aquela sabedoria toda, por mais que ele era, como se diz, né? Olho por olho, dente por dente, como aconteceu no Getsemane, né? Que ele tirou a espada e já foi logo na orelha, assim, de um soldado. Ele se controlou, já vê a diferença do Pedro antes do Pedro agora, já consegue ter um equilíbrio. É como nós. Vejo por mim, porque eu não posso falar a experiência dos outros ainda, eu tenho que falar minhas próprias experiências, né? Olha, a Lídia está aí conosco, façamos uma boa noite, Lídia. Vem para cá, Lídia. E a experiência minha, eu sempre fui muito impulsiva. Eu sempre fui muito impulsiva, para levar tudo à minha frente. Se não vem, não vem, eu também estou indo, não quero saber, vou embora, né? E julgava muito as pessoas que não estavam na igreja onde eu estava, só em ver, nossa, tipo, né, um comentário, ai, aquelas pessoas ali, se não vir para a igreja, vão morrer, né? Vão para o inferno, né? Isso é um julgamento. Eu não posso julgar ninguém, né? Então, aqui, os discípulos começaram a julgar Pedro por ele ter ido na casa de Cornélio, mas quando Pedro, né, explicou a situação, o que aconteceu, que Deus tinha aparecido tanto em visão para ele como para Cornélio, os discípulos que estavam lá ouviu tudo, depois falou assim, e ainda foi glorificar ao Deus, né, que ele não veio só para um tipo de pessoa, ele veio para todas as pessoas sem exceção, né, depois que ele morreu no Calvário. Então, vemos que quando a gente debate de frente com uma pessoa que é do sistema religioso, que por muitas das vezes foi isso que elas foram ensinadas esses anos todos, esses tempos todos, a gente entra com a verdade e elas não nos querem ouvir. Mas se você ter sabedoria, ter paciência de explicar texto com contexto, tudo direitinho, muitos falam, né, que acreditam muito na Bíblia. Por que foi incutido isso, né? Até eu era assim, né? Até eu era assim. Há pouco tempo mesmo eu vi agora uma cena no TikTok de uma igreja, até passou ontem no Cosme Alex no programa, a respeito do batismo. Inventaram o batismo agora, batizar as pessoas num balde de água. Um monte de balde de água assim, as pessoas mergulhavam assim a cabeça para dentro do balde de água. Comigo, eu dentro do sistema religioso, isso não aconteceria, sabe por quê? Porque tudo comigo eu falava assim, cadê? Está na Bíblia? Aonde está explicando isso na Bíblia? Entende? Porque se era o batismo nas águas, imersão para Jesus levar os nossos pecados nas águas correntes, estava ali uma explicação. Tudo bem que era fora de contexto, mas não interessa, estava ali a explicação. Não mostra balde, não mostra piscina, não é? Então, as pessoas têm que abrir os olhos para isso, porque não pode ficar nesse círculo vicioso. Isso não é o original de Cristo, né? Uma coisa é você estar na sua verdade relativa e tentar cumprir, seguir o que está escrito aqui, mesmo com esses erros de sinônimos. Vocês estão me entendendo? Então, eu vejo, né, que a gente tem que ter essa sabedoria, né, de ter o discernimento. E Pedro, quando falou isso para os discípulos pegaram e ouviram.
e glorificar a Deus por isso, por Deus não ter essa excepção de pessoas. Mas no nosso meio há pessoas que não querem ouvir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode forçar, tem que deixar, dar espaço, porque a gente não pode, né, forçar, tentar que eles entenderem o grau do entendimento que nós já está tendo hoje. É difícil ter essa desmistificação, essa metanoia, né? Porque isso é metanoia. É um ponto de um conhecimento que a gente não tinha antes para você começar a aprender. É só se dar a oportunidade. Ser humilde. Muitos não são humildes também de ouvir, né? Porque os discípulos aqui nesse contexto estavam julgando Pedro antes, mas depois eles ouviram Pedro. Eles viram a história todinha, o que aconteceu, como que foi que aconteceu e né, compreendeu o trabalhar de Cristo, compreendeu o trabalhar de Pedro ali, porque aquela família toda, né, toda aquela família era, além de ser pagãos, né, eles tinham os deuses deles, Cornélio era justo e temente ao Criador, Jeová. Olha para você ver que coisa linda. Ele não era dentro do sistema religioso, gente. Ele não estava julgando ninguém. Ele não estava julgando ninguém, não apontando dedo em ninguém. Ele era ateu. Olha, ele era samaritano, tinha os deuses, ainda tinha o Deus ainda Jeová. É um homem temente a Deus e fazia a sua caridade, ainda orava ainda direto. Para você ver, não é porque eu estou dentro do sistema religioso que eu sou uma santa, que eu tenho que fazer julgar as pessoas. Não é bem assim, não é. Não é. E isso eu aprendi aqui, aqui com os ensinamentos, né, originais da Bíblia Original Codex. Entrando já, né, no capítulo já 12, nós vemos aqui, né, que era na altura do rei Herodes, né, Herodes, eita lá, naquele tempo Herodes, olha, prendeu alguns dos discípulos que pertenciam à escola de Jesus, né, pois queria mostrar o seu poder. Herodes, né, naquela altura, do reinado dele, além de haver grande fome, começar a haver grande fome, ele queria mostrar, né, estava na parte da política, né, e como os bíblias perseguiam muito, né, os discípulos, os cristãos original, ele aproveitou, né, e dando resumida, né, Herodes vai e prende Estevão, Tiago. Nós vemos que quando Herodes prende Tiago, ele vê que os bíblias gostou, né? Teve popularidade. Os ódios dos bíblias daquela altura, levou, né, à crucificação do nosso mestre. E agora foi Estevão e agora Tiago. Olha para você ver o ódio. Uma pessoa que é um cristão original, ele não tem ódio, ele não tem vingança, ele não vai te ameaçar, vou te colocar debaixo do meu joelho, Deus vai te pesar a mão. Isso é o quê? Onde você aprendeu isso? Nunca, eu diretamente nunca ouvi isso. Mas ouvi testificar de pessoas e vi alguns vídeos no YouTube, principalmente do Brasil, falando a respeito disso, gente. Isso é cristão original? Deus vai te pesar a mão? Eu vou colocar o seu nome debaixo do meu joelho? Que isso? Isso não é ser um cristão original. Nossa, isso é forte demais. Eu nunca ouvi isso aqui, não. 16 anos dentro do sistema religioso aqui no Porto, eu nunca vi um irmão falar uma coisa dessa, os meus irmãos falar uma coisa dessa por outro. E quando eu vejo o professor Aca falando esse testemunho dele, né, que ele tem muito testemunho, eu falo, meu Deus, isso não é crente não, isso não é de Deus não, isso é mesmo o próprio, Caim, é o bicho mesmo capiroto, né, para não falar outro nome, porque não pode ser, eu ficava cética quando ele falava, né, no início eu ficava surpresa, porque não tem como, porque, gente, eu conheci a cruz como você conheceu, e não precisou ter a filosofia X para você ser uma pessoa boa, você já se transformou na sua metanoia lá, mesmo na tua verdade relativa. Então, eu me custava entender essa reação dessas pessoas, né? Porque a gente não vê isso aqui mesmo tem na BS, você não vê esse ódio.
Então, aqui, olha, nessa perseguição do rei Herodes, após 8 anos, né, depois da morte de Estevão, teve um período, né, um espaço de tempo. Quem estudou o grau do capítulo do grau 211 diz isso, né, os professores, né? Então, o ego de Herodes estava bem alto. Ele primeiro mandou matar Tiago. Ao ver que agradou os Bíblia, mandou também prender a Pedro. Olha para você ver. Até aqui já são delta mártires na escola de Jesus Cristo. O primeiro mártir foi Jesus Cristo, nosso mestre, né? O segundo foi Estevão, como eu falei, e agora Tiago. Mas aqui Tiago, gente, ele não teve tempo para julgamento, ele não teve tempo para ir para ser julgado nas sinagogas lá com os líderes, não. Ele mesmo pegou e fez isso. Que triste, né? E outra, ele fez isso e os bíblias os bíblias da sinagoga, que naquela altura tinha 400 sinagogas dentro daquela cidade. Então, os próprios bíblias gostaram, deram palmas. Então, o ego de Herodes, né, subiu muito, né? Subiu demais. Aqui, né, o professor fala no estudo, o tripé era formado por 3 discípulos principais, né? Delta discípulos, delta apóstolo e deltas familiares de Jesus. 2 deltas discípulos que agora são mestres enviados. Os 3 eram os mais próximos de Jesus, né? Que coisa linda. Pedro, João e Tiago. Você vê que os fiéis, você pode ver, e nós temos que aprender também com isso, as pessoas fiéis que vai estar do seu lado, vai estar tanto no bem como no mal. Vai te ajudar a crescer espiritualmente, te ajudando a ver a luz. Por mais que a gente, né, tente seguir, né, o certo, muitas das vezes a gente pode falhar. E tem esse amigo que vai estar do teu lado, amigo próximo mesmo, que vai te ajudar a estar ali. Essa história, Pedro e João e Tiago eram o que era mais próximo de Cristo. Vê que sabia tudo. Ele era o tripé, o professor ensina, né, que ele é o tripé de Jesus. Quando Herodes manda prender a Pedro, a base do tripé, a escola de Jesus, né, sem ter, gente, sem ter o que fazer, pedir ainda ao Criador que interferisse, tirando Pedro da prisão, né, que nós vamos ver. Mais uma vez, nós vemos em Atos, mais uma vez a gente vemos em Atos, né, um homem de luz que apareceu na própria prisão, na altura, né, com Pedro. Pedro foi liberto também da prisão a primeira vez, lá em Atos, capítulo 2, quando ele foi no templo e viu aquele paralítico, né? Eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, lembra? Pedro também tinha sido preso naquela altura, e o anjo de luz, na mesma, foi lá e tirou Pedro da prisão, Pedro e João da prisão, e mandou ele voltar para o pátio do templo para continuar ensinando a verdade. E aqui a igreja, sabendo que Pedro estava preso, né, e era lícito naquela altura, ele estava reunido na casa de Maria, né, mãe de João, e o que eles estavam fazendo? Estava em oração, o desejo, reunido, porque era lícito acontecer sinais naquela altura, para o evangelho do Senhor crescer, não é como hoje, nesse misticismo, né? Que tudo você fala em nome de Deus, Deus vai fazer, Deus fez, Deus vai te dar, e é só blá, blá, blá. Porque se você não levantar as suas manguinhas, minha filha, e colocar a mão na massa, seja lá qual é o seu objetivo, e correr atrás, Deus não vai fazer, não. O que o sistema hoje prega, falando de prosperidade, de cura, de bênçãos, tudo para te lubriar, para você ficar no círculo vicioso, até você, né, chegar a um ponto e falar assim, ops, tem alguma coisa aqui errada. Que Deus mandou falar, que Deus mandou fazer, que Deus está te curando, tudo mentira, tudo balela. Falo com propriedade. Com propriedade. Pode falar, cara. E terminou já, Marli? Eu falo depois. Você já terminou? Tá mudo o seu.
Eu não Pode terminei ainda, falar. pode falar. Tá. Não, uma coisa que eu achei interessante nessa parte que fala sobre que quando o acusado de herege, né, pelos bíblios, matavam apedrejados, né? Quando o julgamento era pelo sistema religioso, o herege, entre aspas, era morto por apedrejamento, né? Que era uma morte muito dolorosa, lenta e muito cruel, né? Com requintes de crueldade, né? E quando era para o sistema político, do sistema político, a sentença era por decapitação. E aí eu pensando, eu disse, meu Deus, porque assim, é terrível os dois, né? É injusto os dois. Mas você vê uma diferença sobre o requinte de crueldade da sentença do sistema religioso. Isso me faz pensar o prazer que o religioso tem em condenar e matar os outros, né? É como o professor fala, que hoje em dia eles só não nos matam porque ainda não é lei. Porque naqueles dias, como o próprio Jesus disse que nos arrastarão para as sinagogas e nos açoitarão, nos matarão. Que as próprias sinagogas serão os tribunais, virará teocracia, né? Isso é muito interessante. E outra questão que eu achei bem interessante foi a questão de que o professor falou no grau, que Tiago era materialista, né? O que morreu primeiro, ele era materialista, o Tiago maior. E que Deus não interferiu livrando Tiago. Aí, será que, isso eu pensando, será que o Criador não interferiu porque ele era materialista? Né? Isso foi um pensamento meu. Porque a igreja orou e intercedeu, e naquela época, por causa da missão inicial e por causa da errada unidade da igreja, Deus interferia, né? Diretamente, através da errada. Mas na questão de Pedro, ele livrou da prisão, como você bem falou, Marglede, e livrou dessa outra vez também mandando a teofonia, né? Angelofonia, né? Que o professor fala. E aí me faz pensar o quê? Que Deus interfere não porque estava orando, o professor frisa bem, mas porque era o propósito de Deus que Pedro ainda não morresse, porque não tinha terminado a sua missão, e ele mata Herodes na sequência, por quê? Porque Deus via lá na frente que se Herodes não fosse abatido, não fosse parado, né? Ele ia matar todos, e a missão? Como é que a missão ia se desenvolver? Como é que nós estaríamos aqui hoje? Né? Como é que todo o plano do Criador no holístico, que ele vê lá na frente, ele vê o todo, né? Iria ter continuidade. Então, assim, o Criador interferiu matando Herodes justamente porque sabia de todas as intenções que ele não se arrependeu em nenhum momento de ter matado Tiago e também de ter prendido Pedro para futuramente matar também. E ele não ia parar, né? Que ele tem sede de morte, né? Ele queria fazer o nome da história, na história dele como o pai fez, né? Era um homem sanguinário tanto quanto o pai. Achei muito interessante isso aí. Interessante. É isso A aí, gente Cá. tem que notar, a gente nota também que eles, todo o pessoal oraram tanto para Tiago quanto para Pedro, né? Porque, na verdade, era uma família, né? E muitas vezes as pessoas acham que Deus interfere, Por que Deus não interferiu para livrar Tiago, né? Por quê? Porque hoje todo mundo fala, Deus é isso, Deus é que Deus vai fazer, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar vitória, Deus vai te curar, Deus vai te fazer isso por você. E a gente vai vendo, né? Cada grau que a gente vai vendo do professor A, que a gente vai abrindo a mente, vai aprendendo mais, né? E a gente percebe que ele livrou Pedro porque Pedro ainda tinha uma grande missão, né? Ele, afinal de contas, ele era o substituto, né? De Jesus, ele ficou, né, com esse papel até que Paulo entrasse no meio, né? E viesse, né? Para levar o amor através da sua missão também, né? A essência do amor de Paulo, né? Vai falar muito nos próximos capítulos com a gente.
E é muito lindo isso, né? A interferência divina é para o todo. Quando Deus interfere, não é a favor de um, não é privilégio, é em função de todo, ele vê o todo, para todos, né? É muito Eu lindo lembro, isso. eu lembro que o professor lá que eu falo sempre que nos dias da GT haverá interferência como nunca e muito mais, né? O final do rolo do pergaminho, né? É os últimos dias da história da humanidade. Mas que até a interferência do Criador ali vai ser pro todo. Vai ser Não o tem, propósito pro não, todo, não né? tem um E se gostosinho, um algumas, bonitinho, privilegiado. e se algumas peças principais, algumas pessoas principais tiver na errada, é onde a gente tiver, porque a gente entende que será pequenos grupos de errado, não vai dar para ficar todo mundo junto, até porque vai ficar muito dando bandeira, né? Vai andar uma multidão tudo junto, não tem como, então vai ser pequenas células de errado espalhado pela terra, né? E aí Exatamente. eu vejo que será assim, que Deus vai interferir. É por isso que, como a gente estava falando ontem, né, Margarida e Sandra, que a gente precisa estar evoluindo, né, vendo a lei do tangível, para que a gente fazendo a nossa parte, evoluindo o máximo no que a gente tem entendido, para que quando chegar aqueles dias, o Criador expanda mais ainda, a gente tenha mais, porque o Criador vai abrir, vai interferir, vai, mas vai abrir entendimento a partir daquela evolução de cada um. Não é uma coisa também miraculosa que Deus vai dar uma mente de Einstein e você vai saber todas as coisas, não. Você tem que se Verdade. esforçar para você ter aquele nível, o máximo que você pode dentro da tua relatividade, para que o Criador interfira e honre aquele teu esforço, né? Então a gente precisa evoluir nesse sentido e entender que a nossa parte o Criador não vai fazer. Aquilo que não nos cabe, que é dentro da limitação que ele mesmo colocou, ele vai fazer, né? Mas a gente não pode se ancorar nisso para ficar acomodado e dizer, não, não, não pode. É vencer dia a dia nossos querubes, porque cada vez que eu entro online é um querube a ser vencido. Pois Porque, por é, mim, eu ficava só nos bastidores. verdade. Mas como não existe cristão oculto, né? É ex, é para fora. Então a gente encara e dá o nosso melhor todos os dias, né? Verdade, cara. Que lindo! É aquela frase: o que não lhe custa, não lhe vale. Raquel já quer participar já, meu amor? Pode terminar, Margarete. Mais adiante eu participo. Tá bem. O que eu ia falar era nessa parte mesmo que a Ká falou, né? E, e podemos ver que naquela altura a intercessão não era em prol de um mesmo, gente, era em prol de todos, era em prol da errade. Nós vemos nos capítulos mais atrás que a igreja ela tinha uma união tão grande, os discípulos, que eles vendiam, quem tinha propriedade, vender as suas propriedades para juntar, para fazer o ID. Aquela ajuda, aquela errade, era em prol daquela agremiação de discípulos que saíram do sistema religioso, para alimentação, para as viagens, para ajudar os necessitados, que tinha muitos também que vieram de fora no dia de Pentecoste e acabaram ficando ali, que não era morador da própria cidade. Então vemos, gente, que era lícito acontecer aqueles sinais, né? E muitos, né, pregam a respeito disso, vou falar por mim, que eu só pregava só a parte mais como se diz, da parte do cárcere de Pedro. Então, é pregado esse tema religioso, porque eu pregava assim, pegava só aquela parte que o anjo vai te livrar das grades, dos grilhões que está te prendendo, da depressão, do suicídio, é, dos problemas, e vai te dar, olha, vai te dar liberdade, né? Vai te dar a cura, vai te dar o que você tem pedido. Mas como assim?
Como eu posso distorcer o contexto? Gente, eu não tenho vergonha de falar isso que eu falava, que eu pregava assim. Por quê? Porque eu conheço a verdade agora. A verdade são fatos coerentes. Se Deus soltava tanto, se Deus cura tanto, por que Deus não livrou? Vocês viram o título da nossa aula? Você viu? O nosso título é Se Deus interfere, então por que ele não interferiu e não livrou Tiago da morte? Gente, Tiago ele foi morto decapitado pelos romanos, sem dó e sem piedade. Se a gente juntar um mais um, ele vai ser 2, não vai ser 3. É só você pensar nessa metanoia. E como a Ká falou e bem falado, se Deus, Deus ouviu a oração das mulheres ali reunidas na casa de Maria, poderia ter ouvido, porque naquela altura estava agindo mesmo em errar em prol de todos. Mas não foi por causa disso. Deus deixou Tiago ser morto, Deus também poderia livrar. Se Deus interfere tanto, Deus poderia ter interferido na vida de Tiago, mas não foi bem assim. Deus não interferiu, deixou cumprir o que tinha que ser cumprido. Pedro não tinha cumprido a missão do ID ainda, por todo mundo, que ele vai passar para Paulo, como a Sandy bem falou. E olhando hoje, quando eu pego ainda pessoas da minha família, né, quando eu falo em chamado ou por áudio, Deus vai ajudar, Deus vai livrar, Deus vai interceder. Eu aproveito e falo, se Deus fosse interferir em cada oração, nós estaríamos no jardim do Éden, não teríamos problemas nenhum. Dá uma olhadinha à sua volta, dá uma olhadinha nos hospitais que estão assim cheios, criança sendo violada e morta. Pensa um pouco, é vontade de Deus que essas crianças morrem. Minha família postou um pequeno corte no Facebook de um pai, ou sei lá que Satanás é aquele, gravando o vídeo, não mostrava a cara e batendo assim numa criança, deveria ter uns 2 anos, dando um soco na cabeça da criança. Eu fiquei enjoada, assim, me deu assim um calorão assim, sabe? Me deu um calorão assim, não sei para que coloca isso no Facebook, e depois coloca lá, Deus vai te encontrar, Deus vai te achar, e xinga todo homem. Aí eu tenho que colocar, né? Eu sei a verdade, eu tenho que falar. Quem veio matar, roubar e destruir não foi o diabo de chifre que você foi ensinado dentro do sistema religioso. Foi o próprio homem. O ego dele está fazendo isso. Se Deus fosse fazer alguma coisa, se fosse no Velho Testamento, jogava um raio na cabeça desse infeliz e matava-o logo. Mas já aqui nesse século nosso, Deus não faz isso não. Nós é que temos que fazer. Nós que temos que controlar esse ego, sestra e destra. Tive que falar lá, nem fui lá ver os comentários depois. Então, nós temos que falar essa verdade para esse povo que está no sistema sério. Não é para você vir para o nosso lado, não, porque Jesus ele está em todos os lados, ele não está, como se diz, cara, ele é horizontal. O amor Entendeu? horizontal, Deus escolheu ser amado no próximo, onde Deus Exato. habita, né? Onde Deus habita, ele está aqui, ele é horizontal. Ele é o meu próximo, é só olhar a minha volta, ele não está lá em cima, com as mãozinhas, a gente está lá orando, jejuando para isso. Aí depois, quando eu falo com a minha família assim, em áudio ou chamada, aí elas pensam, né? Realmente, falei, pois tia, eu sei que é difícil vocês entenderem agora, mas estuda os vídeos que eu tenho mandado para vocês, não é para fazer privilégio para vocês virem para o meu lado, não, não é isso, eu não quero convencer vocês, vocês têm que procurar a verdade por vocês mesmos, vocês têm que saber disso. Ou seja, né, Pedro foi lá de novo o Senhor, mais para frente, no início fala que foi um anjo de luz que apareceu a Pedro. Ele estava sendo guardado, gente, bem guardado. Além de 14 guardas, ainda tinha 4, 2 com ele e mais 2 na porta.
e os grilhões que estavam, as correntes que estavam nele, Deus cutucou ele para ele sair dali. Mais para frente, aqui fala um anjo de luz, e depois ele fala que o Senhor o livrou das mãos de Herodes. Porque não foi livrar um livramento assim, não. Ele nem acreditava quando ele saiu da prisão, ele pensava que ele estava tendo um sonho ou uma visão. Porque esse homem de luz, o Senhor levou ele até assim mais para frente, fora da prisão. Para você ver que grande sinal é esse. Deixa eu... Aí. E o interessante, Marlene, a questão, naquela ocasião que o professor fala que nas traduções das Bíblias é que fala que acompanhou por um longo caminho, né? Mas no original é que fala que ele acompanhou até sair da frente da prisão. Não é isso? E aí o professor faz uma menção maravilhosa, que só uma visão de um ex mesmo que pode ver ali, escondido nas atitudes, que não está escrito, mas nas atitudes do povo reunido, o professor discerniu o comportamento de todos reunidos, como era religioso. Por quê? Porque quando Pedro bateu, e a menina lá, Rosa, né, que ele até faz um comentário que os judeus, na época, quando nasciam mulheres, eles davam o nome de animais ou de flores, né? E acho que era Rosa, né? O nome da menina, da empregada. Sim, sim. Pronto, aí ela veio em polvorosa dizendo que Pedro... Rude, mas... Rude é Rosa, né? É Rosa, exato. Aí estava em polvorosa porque Pedro estava lá na porta batendo, aí chamaram ela de louca e tal e tal. Aí o professor disse, como? Por que eles chamam a menina de louca se eles estavam agora intercedendo, que até o termo interceder não é um termo original, é um termo criado pela católica, né? E absorvido pelos evangélicos, pela cristandade, né, evangélica. Como que eles oram, eles pedem, e quando vê o milagre acontecer, duvidam. Ou seja, o professor dizendo, é muita religiosidade, eles não entenderam ainda, não estavam entendendo ainda o que é a verdadeira oração, né? Ele estava Achei pedindo. muito interessante isso. Eu peço, mas eu não acredito quando acontece, né? É muito doido isso. É verdade, eles estavam pedindo e não acreditou quando aconteceu. Poxa, na nossa própria família, ele estava ali reunido, gente. Então, aconteceu o sinal, mesmo assim eu estou cética. Me fez lembrar também, Cá, quando Jesus ressuscitou e apareceu os 11, né? Os 10. E Tomé não estava. Aí Tomé falou, eu só acredito se eu tocar, se eu ver e tocar nas feridas dele, né? E há muito crente assim. Eu vou falar que não é não. Eu não era Tomé não, mas o que era para mandar fazer, tá na Bíblia, pastor? Onde que tá? Eu era assim, era desse jeito. Eu também era na Bíblia, eu demorei ser batizada. Quem leva 3 meses, eu levei 6 meses para ser batizada. Ah, pois é. Para mim ali torcer, para provar que estava na Bíblia, é assim mesmo. E vemos, né, que quando Pedro chegou lá, eles não acreditaram mesmo, né? Que coisa, gente, que coisa. Você quer comentar, Raquel, um pouquinho para a gente continuar avançando? Sim, eu quero falar assim um pouquinho do tema proposto, né? Que eu vejo assim que a não interferência de Deus, né? Tem a ver com o propósito, né? O propósito maior, que é dentro do período tempo, né? De 7.000 anos, né? E também um propósito para cada um dos discípulos, né? De cada um que leva o seu nome, né? Então, a missão de Tiago, no caso ali, tinha acabado naquela localidade. Aliás, Jesus, o legado de Jesus, a história dele já estava indo para outras terras, né? Então estava se findando ali. E Pedro ainda não tinha, né, acabado sua missão, tanto é que eles fugiram lá de Jerusalém. E enquanto isso, Paulo ia crescendo, né, no Espírito de Cristo também.
Então, essa não interferência, né, na realidade, não é que Deus não tenha agido, né, a não interferência do Criador tem muita ação, né, só que a gente só entende essa não interferência quando é no nosso contexto, né. Ele não interferiu naquela época, mas para nós hoje faz sentido e entendemos. Então, o que as igrejas fazem? Que eu vejo, eu não sou de igreja, né? E eu não tenho muito entendimento. Mas o que eu percebo é que você quer ser místico, você vai na igreja. Então, hoje eu vejo o Jesus original como uma, vou dizer eu, né? Como uma ciência. Eu vou estudando e vou entendendo, compreendendo, sem usar o lado religioso, né? Então, é isso que eu entendo dessa parte aí de não interferência. E também me remete quando Jesus, né? Quando Jesus não atropelou a missão de João Batista, né? É como Pedro. Pedro era o principal ainda, né? Nesse triplé. Então, Tiago morreu. Paulo estava crescendo. Assim foi com Jesus e João Batista, né? A partir do momento que João se foi, né? Jesus é o principal. Na realidade, o Criador já sabia, né? Que Tiago, no caso ali, ele poderia ter interferido, assim como ele poderia ter interferido, não interferido com Pedro também. Mas o que eu entendo é assim que ele vê nesse espaço-tempo, ele vê tudo, né? Então parece que para a gente é uma interferência. Ele não agiu e ignorou. Ah, é porque Tiago foi materialista. Ele foi, mas ele não tinha entendimento. Ele queria tomar força, ele queria comandar, fazer, ele queria ensinar a força, eu percebo assim. Mas não, naquela época ele já cumpriu a missão dele, tanto é que já tinha morrido 3, né? Já tinham sido 3 mártires, e foi assim que Deus deu um basta, né? Interferiu diretamente, né? Para calar, né? Herodes, né? Que era mais uma motivação política, não tinha a ver, né, com para ele ser, tipo assim, ele fez um espetáculo lá para ser criado como rei, substituir. Então, o Criador agiu diretamente para calar ele, mas o Criador também já sabia que ele, antes mesmo de Tiago morrer, ele já sabia. Então, tudo está na mão dele. Na verdade, Raquel, Deus não interferiu na sua dextra para salvá-lo da morte. Deus interferiu na sextra, né? Ou seja, Deus sempre vai Exatamente. interferir matando ele através de Herodes, porque findou a missão e vai saber, né? Exatamente. Só na onisciência, né? E escrutinando mais um pouquinho, a gente pode conjecturar, né? Isso. Será? Esse é meu pensamento. Agora, como Paulo diz, agora sou eu, Cá Fabrício falando. Será que ele não atrapalharia a missão de alguma forma por causa desse entendimento equivocado? Exatamente. E aí Deus tirou para que não atrapalhasse a missão, não porque ele era do mal, mas porque ele não tinha entendimento, e o Verdade, entendimento cara. distorcido é mal. Mas a intenção dele era boa, porque ele era zeloso, como Isso. Paulo era zeloso Uhum. quando consentiu na morte de Estevão. E o Estevão Exatamente. caiu nos pés dele morto, e ele consentiu ser apedrejado. Então, assim, é aquela história, entregar o corpo a Satanás para que o espírito seja salvo, né? Porque se não tem entendimento, atrapalha no corpo a missão, Deus interfere na sexta mesmo. Não tem para Interfere, né? onde, né? O K, Isso é meu o Isso pensamento. K, Se mesmo. eu estiver equivocada, alguém K. me Mas, interpela. assim, isso não impediu dele ser um dos três mais chegados, né, de Jesus. Exatamente. Não impediu por causa da intenção. Da Porque intenção a intenção dele, era né? boa, o pensamento equivocado, não porque ele era mau e tinha intenção materialista. Deus viu a intenção, mas vai saber, né? E era um tripé, e era materialista, mas porque não tinha entendimento, mas a Exatamente. intenção era boa, né? É Exatamente, isso interessante mesmo. isso, né? É muito lindo a gente começar a escrutinar isso e imaginar tudo o que se passou, né? Isso mesmo.
Agora vocês ficaram aqui, me fez também ficar refletindo, gente, por essas bandas aí, esse É isso entendimento aí, ali, filosofia é isso. Vamos lá. não é? Porque como Deus, ele é temporal, né? Ele é temporal, ele já sabe tudo o que virá, o que vai acontecer. Por que não permitir já que Tiago venha antes que dá para o torto, né? Se ele é Deus, ele é tanto destra como sestra, ele controla tudo. Ele está ali assim, olha, vendo os desejos do coração. Nós somos aqui os bonecos, né? Nós somos os atores. Para me entender, foi assim que eu fiz. Para mim conseguir entender a respeito de destra e sestra. Ai, peraí, peraí, gente. É Irene. Boa Passamos uma noite, boa noite, Irene. Irene. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Irene. Obrigada. Então, para me entender que o Criador, ele é a destra e sestra, porque eu não acreditava não, porque quando o professor começou a ensinar no início, né, e eu falo assim, não pode ser, não pode ser, como é? Como que Deus vai fazer a gente de boneco, nos usar como boneco para destra e para sestra? Mas o que é isso? Ah, aí desligava o vídeo, depois voltava o vídeo. Aí comecei, é verdade? Se o raio do diabo que for inventado no, né, por Constantino, da Igreja Católica, a imagem não é uma pessoa. Se Deus é antemporal, já sabe da nossa intenção, das nossas atitudes lá na frente, ele age. Eu dou lugar tanto para o bem como para o mal. Se o ego está em mim, se o diabo está em mim, então eu tenho que ter discernimento, essa metanoia consciencial, para saber para que lado que eu tenho que virar. Então, Deus, vendo isso atemporalmente, ele já, né, com sua cesta, pera lá, Tiago, vem logo, antes que você faz asneira mais lá na frente, né, e perca a sua salvação. Melhor entrar, né, sem um pedaço do corpo do que não entrar, né, gente? Nossa, cá, bem lembrado, viu? E avançando mais um pouquinho para frente, né? Depois que Pedro sai, que o homem de luz, né? Que depois Pedro fala que o Senhor livrou ele da mão de Herodes. Herodes queria saber, abriu uma investigação para saber como que é que aquela prisão é uma prisão de proteção máxima. Ali ninguém sai dali, não. Então, quando Herodes abriu a investigação, né? Entre os 16 soldados, não sabia o que aconteceu, não teve resposta. Herodes fez o quê? Mandou matar os 16 logo. Vai logo pro saco também, seus incompetentes. Gente, a gente vê que Era muito pra, ego, né, Marleide? Era muito ego mesmo. Total sexta. a maldade do ser humano ao ponto que chega ser dominado pelo ódio, pela raiva, pela ganância. Matar uma pessoa como se fosse, gente, eu nem sei, um mosquito, você bate, nem sei fazer essa comparação de tão terrível que é o homem, quando ele quer mesmo agir pela sestra. E o mais tremendo também que o professor fala, nosso Deus, ele é holograma. Para Deus tudo é nada, nada é tudo. Ele passa a tirar Pedro da cadeia, as correntes, imagina aquelas correntes presas em Pedro, ainda tinha 2 soldados do lado dele. Para Deus não é nada, aquilo não foi nada. Pra Deus, ele é todo poderoso. Você vê a grandeza e o poder do nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui glorificando cada vez mais esses ensinamentos, para a gente mostrar para essas pessoas que o nosso Deus não tem que ficar preso, ele não está preso em 4 paredes, ele não é limitado. Nós que gostamos muito de limitar, o sistema religioso limita muito a Deus. E se a gente for ver os estudos, Deus ele passou de geração em geração trabalhando com todos, a cumprir todos os seus propósitos, ele sabe com quem é a César e quem é a destra, e vai trabalhando para tudo se cumprir.
Porque a palavra dele, ó, passará tudo, mas a palavra dele vai se cumprir toda, gente. Vai se cumprir. Os personagens que estão, tanto por destra como por sestra, já está aqui. É isso que é difícil no início a gente compreender. Mas a gente só consegue compreender quando a gente vai chegar nesse entendimento, né? Vamos estudar, vamos evoluir, vamos, né, aprender. É interessante que você falou aí na questão de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que foi justamente esse discurso de Estevão, que disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, que o matou. E é isso que... E outra parte que eu achei muito interessante, que eu sempre tenho isso muito na minha mente e levo isso como premissa, é que se o cristão original, ele tem que dar comichão nos ouvidos onde ele estiver. Ele tem que incomodar e ser odiado, não porque você vai ser invasivo, não porque você vai dar uma de entendido ou humilhar ninguém, mas a verdade, a tua postura que sai da tua boca e da tua atitude incomoda, né? Porque ela é confrontativa à vida do outro que não enxerga esse Jesus original, que só enxerga o Jesus do sistema. Então, assim, é antagônico, né? O Jesus original é antagônico ao sistema. Por isso que Jesus foi morto, por isso que Estevão foi morto, por isso que tantos outros foram mortos, por isso que muitos de nós iremos ser mortos, né? Quem tiver o privilégio, no caso não seria privilégio, mas a sabedoria para estar vivo naqueles dias e ser desconectado, desplugado pelo Criador, ainda em vida, ter esse privilégio, e é por isso que a gente tem que evoluir a tal ponto para sobreviver até pela sabedoria, né? Até o momento, eu desejo muito isso, né? Eu sou muito audaciosa, eu desejo estar viva quando o Criador descer nos seus milhares de carros de fogo. Eu também. E ele me mata e não abrir e fechar do olho, porque a gente vai ter que morrer. Então, que se alguém tiver que me matar, que não seja os Bíblias, seja o próprio Cristo. Eu não tenho essa opinião, não. Eu não tenho, não. Sabe por quê? Vou te falar um pouco meu ponto de vista. Quando eu estava no sistema religioso, eu queria ver tudo se cumprindo com esses próprios olhos, né? Mas aí era o meu ego falando, por ter falado tanto para essas pessoas virem para a minha igreja e não ouviu. Então, eu queria ver tudo, olha para você ver, eu queria ver tudo essas pessoas que não oraram, não jejuaram, não buscaram a Deus, passando por essa grande tribulação, eu vendo. Mas depois eu falei assim, não, mas eu não posso estar vendo, porque eu vou ser arrebatada. Olha o rapto. Olha o ego. Eu vou ser arrebatada. Então, eu não vou poder ver. Aí eu comecei nos estudos do professor e falei assim, vai ser interessante para ver tudo, hein? Ver Deus vindo assim no céu, todo olho verá. Afinal, não há arrebatamento. Então, eu gostaria de ver. Mas depois, estudando o Apocalipse, e eu, melhor não. Essa carnezinha aqui é muito fraca. Qualquer coisinha que a gente come aqui, a alimentação já não é igual. Se você for ver bem, é químico atrás de químico. Os frangos, pelo menos aqui da Europa, já não está prestando. Tenho comprado frango, tentado comprar frango do campo, porque estão brancos, sem sabor, sem nada. Os legumes são tudo de estufa. Fruta. Aí eu falei assim, a nossa carne, filha, essa matéria aqui não aguenta. Já viu viver até quanto? Mais ou menos 2033, 2040. Ô, Cássia, já fez as contas nos dedinhos? Que é isso, Marlene? Você quer ir antes? Eu quero ficar lá, nem que esteja assim, ó, só com o olhinho de fora, só arquejando, mas eu quero estar Eu também viva, quero ver, eu quero ver também. Eu quero ver tudo. Gente, quando eu fico doente, quando eu fico doente, eu falo, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu quero ver a tribulação, eu quero passar, eu quero... Eu quero ver. Gente, a gente vai ser tão perseguido. Vai ser perseguido, vai ter muita perseguição. E você não vai ter 30 anos nem 20 anos, não. Não vou pode estar velhinha, não tem problema. Coloca aí uns Essa 80, é a questão, né? A idade. Uns 90 anos nas costas. Mas não dá mais para correr. Fazer agora,
a nossa poupancinha, a nossa saúde, viver de forma equilibrada, exercício, sono, alimentação o máximo possível regrada, a gente chega lá, né? Ô, Eu acho. Manda umas garrafinhas pra nós aí, fica forte. As É garrafinhas, como é que é o verdade. nome? Como é o Kombucha. nome? Kombucha. Kombucha. Mas não é só kombucha, não. Um compêndio, né, de coisas. É verdade, verdade. Pronto, vamos continuar aqui nos nossos ensinamentos. Gente, aqui mais à frente, no quinto Revelare, né? Não, antes do Revelare, no Iluminare mais abaixo, no continuação, Luca continua, olha o que aconteceu. Após um discurso de Herodes, né? Que até já falou um pouco. Olha, a voz, o discurso do político Herodes ao povo começou a gritar: é a voz de um Deus e não de um homem. Nessa mesma hora, um homem de luz feriu Herodes, que se levantou do seu trono para cair no chão. Logo em seguida, Herodes morreu comido por vermes, porque ele não se arrependeu de ter matado a Tiago. Ele não se arrependeu, ele continuava com o ego alto. E na BS fala, tá mal traduzido esse sinônimo, que Herodes morreu por não dar glória ao Deus. Não. Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. Atenção. A metanoia é feita. Você que escolhe ser do bem ou ser do mal. Ele teve a oportunidade, porque se Deus mandou o anjo ferir ele, porque viu a intenção dele mais na frente, que eu falei, antemporal. Deus viu o ódio, o ego de Herodes. Então, feriu. Imagina, ele morreu sendo comido por bicho. Sabe o que é bichos no corpo, vivos? Credo. Imagina. Não foi por dar glória a Deus, foi pela o ego dele, o diabo dele, dentro dele, que ia vir, né? E também, né, o evangelho precisava, né, crescer. Deus vendo, né, que ele ia fazer mais asneira. Espera aí que eu vou te dar já um recado. Acesse do Deus vivo. Tudo é Deus, gente. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Coisa linda. Eu não sei se é em Provérbios, eu não lembro todo, mas fala que alguma coisa relacionada à maldade do ser humano que apodrece até os ossos. É tipo uma somatização do mal que há nele, né? E Flávio Joséfo, o professor cita esse erudito, Flávio Joséfo, que fala que não foi imediatamente, ele ainda passou 5 dias assistido pelos melhores médicos da época, os melhores alquimistas lá, os médicos, os bruxos lá, e ele ficou 5 dias apodrecendo, ele estava um zumbi podre, e os bichos começavam a comer essa carne em putrefação, ou seja, ele ficou um zumbi, um morto-vivo, para testemunho, né? Para testemunho. E você viu também que ele teve consciência, né? E isso me faz lembrar que o Criador ele dá oportunidade, né? Tanto na realidade para todos os seres, para criaturas, né? Porque ele sendo filho de Caim, né, mal, ele teve essa consciência e ele não quis o reino, né? Ele não quis se arrepender. Acho que a Raquel travou um pouquinho, né? Travou, né, Marlene? Não, Voltou, tá bem, Raquel? cara. Tá bem. Continua, Raquel. Para mim, travou. Agora voltou. Então, eu já terminei, professora. Então, eu disse assim que Herodes tinha consciência, né, do mal, mesmo ele sendo filho de Caim, né, encarnado a Sextra, né, ele teve esse discernimento. Ele podia ter pedido perdão, se arrependido, mas não. Então, aí que Deus feriu ele, né, dando um basta naquele momento, né, naquela história lá, naquele ponto. Mas vem cá, no caso, ele tivesse se arrependido, ele já teria cometido um mal. Mesmo ele se arrependendo, ele não teria que prestar conta do que ele fez a Tiago?
Sim, mas Como eu seria? creio que. Pode continuar. Eu queria entender agora que me deu entender isso agora. No caso, Ele não seria ferido de morte, né? Ele teria chance a de se chance. redimir. De se redimir. Ah, entendi. Porque o Pode, arrependimento seria a reparação. Ele teria que ter parado imediatamente a perseguição, ter se arrependido, havido uma metanoia, reparado tudo que nem Nabucodonosor fez na Babilônia. Mas como Deus sabia da intenção e sabia que ele era mau mesmo, deu ainda mais 5 dias para ele, no dia do juízo, não ter desculpa. Você ainda ficou 5 dias consciente, apodrecido por causa da sua maldade, que é a consequência da semeadura, mas como você é mau, me faz lembrar naquele grau 9, se eu não me engano, que ninguém muda, só se revela. E é como Margleide falou desde o início, que quando ela estava no sistema religioso, ela era zelosa, mas tinha intenção boa, ou seja, a gente é aqui na Filosofia X o que era antes no sistema religioso. Eu sempre fui desse jeito, zelosa pela palavra, querendo, não está na Bíblia. Ou seja, mas a intenção era o quê? De defender a verdade, de não aceitar sofisma, de não aceitar mentira, de não aceitar engano. Entende? Então, do mesmo jeito Eu que eu também era sou lá, assim, tá? Eu também sou assim. equivocada, eu sou aqui iluminada e iluminando, porque nós não somos iluminados, nós estamos iluminando e sendo iluminados. É uma evolução, uma transformação contínua, como o professor Acker fala, naqueles graus, que é o sine qua non do ex. Verdade relativa, verdade absoluta, né? Transformação contínua. Aquela tríade ali, a gente tem que mastigar ela, ruminar de tempos em tempos, porque aquilo dali é uma coisa maravilhosa. E a gente tem que entender muito bem aquilo para entender todas as outras coisas. Então, ninguém muda, só se revela, né? É essência. E eu também, eu sou assim, Essência. verdade. E eu sou muito assim, viu, Caia? Eu sou muito observadora, desde antes eu sempre fui assim, né? E eu observo muito o jeito das pessoas serem, o jeito delas, às vezes. E às vezes, né, antes, quando eu não sabia a verdade mesmo, eu julgava, né? Eu julgava. Agora, estando aqui, aprendendo cada grau, a gente vai abrindo a consciência, o terceiro olho, e cada dia não é mais como ontem, que nem a Cá estava falando. O que eu sei hoje, amanhã eu já vou saber mais, já não é igual, né? É gradativo, e cada dia que você estuda, você vai abrindo a consciência e vai entendendo. Então, eu sou assim, às vezes eu vejo alguma coisa e às vezes eu fico até meio receosa, às vezes fico ainda, tem aquela coisinha ainda, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E essa história que a Raquel falou do Herodes, né? O que eu entendo Deus foi tão bom que ainda deu 5 dias para ele, né? Para ele não ter como dizer que não teve a chance. Mas esses dias eu estava estudando sobre a quântica e eu vi um vídeo, acho que ontem, não me lembro que dia foi, mas que quando você faz algo de errado, né? Mesmo que você se arrependa, aquela mancha vai ficar. Aquela manchinha vai ficar na alma e você tem que trabalhar, que é a matemática, eu não sei direito, mas parece que foi isso. A matemática de Deus você vai ter que ter uma somatória positiva para que apague aquela mancha, né? Para que você tenha as moedinhas quânticas para poder apagar aquela mancha que foi causada com o mal que às vezes a gente faz. Porque o verdadeiro mal diante do Criador, o que nos condena ou nos salva, é quando a gente faz contra ou a favor do outro, né? O que nos salva é a favor do outro e o que nos condena é contra o outro. E o verdadeiro arrependimento é aquele de Zaqueu, né? Você faz a metanoia, entende o dano que você fez contra o outro e repara na justa medida. Esse é o verdadeiro arrependimento que nos positiva na matemática do Criador. Professor José Leandro, bem-vindo. Bem-vindo, professor! Passamos uma boa noite, professor Zé Leandro. Estava esperando as meninas terminar de concluir. Passamos uma boa noite.
Hoje tá fogo na tela. Eu ainda não sei colocar fogo na tela, não, gente. Mas, muito bom, né? Muito bom. E o seu canal está começando agora, né? Começando agora a ficar mais centralizado, né? E estamos juntos, né? Nessa unidade, nessa ERRAD, né? Todos nós. O seu esforço é notório, né? O seu, a Sandy, as sogas, né? Os fráteres aí que estão aí em Portugal. Então, é um trabalho que é aquela coisa, né? Vai fazendo fusão, né? Fazendo fusões e cada vez que passa, né? E vamos ver o fruto, né? De todo o trabalho feito, né? Nós estamos no capítulo 10 ou 11? 12. 12, né? Ah, tá, o 12. Eu coloquei aqui o 11. Colocar aqui o 12. É que o grau é 211, aí confunde um pouco. Eu também confundi. O grau O grau é 200, 212. É o 211 que fala do capítulo 12. Eu fiquei confuso também, mas é assim. E o interessante é que esse capítulo, né, logo no começo aqui, né, eu vendo aqui pela BS mesmo, no começo, né, que diz assim, né, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma Peraí, não, é 12, não é? É o 12, tá lendo o 11. Oh, meu Deus do céu. Nossa, nada a ver. Eu ia falar agora algo fora de contexto. É o 12. É o 12, né? É o 12. Se bem que é uma oração, é uma única oração, mas, né, vai desfocar um pouco. Essa divisão de capítulo e versículo, mas é o capítulo 12. Assim, aqui, esse capítulo 12 é a continuação do capítulo 11, né? E aqui, né, nesse capítulo 12, nós temos uma passagem interessante aqui, né? O que acontece? Nós temos aqui uma interferência do Criador aqui, né? O rei Herodes, ele é comido por vermes diante do seu público. E seria até uma questão, né, que alguns que discordam do que nós ensinamos, diga, você não fala que não tem interferência? Aqui houve uma interferência. O Espírito do Senhor matou o rei Herodes. Note que, de acordo com as narrativas, nós vamos ver um efeito dual do Criador. Ora, ele interfere. Ora, ele deixa matar. Interessante isso. Tipo, Pedro Pedro preso na prisão, ele solta. Estevão deixa matar. O rei Herodes, ele mata. Aquele Ananias e Safira, mata. E outros, ele deixa enganar e deixa fazer, executar o seu engano, executar a sua maldade. O que mostra isso? Isso mostra que quando temos
Número 1, nós temos interferência do Criador, não é para ego, tem um propósito. E quando não temos a interferência do Criador, também é um propósito. Então, logo, podemos entender que tanto a interferência e a não interferência é uma didática, é um aprendizado. Então, a interferência não tem por objetivo saciar o ego de ninguém, servir a ninguém. O interessante disso, e vamos ver essa narrativa, que Paulo, ele foi picado por víboras, por uma víbora mortal, e ele não foi morto. Deus não deixou o veneno matar ele. Até que os seguidores chamam ele de um deus, né? Quem é esse que a víbora, uma víbora como essa, morde e o cara fica de boa aqui? E ainda está trazendo lições para nós. Quem é esse cara? E Deus interfere para manter ele vivo e trazer a mensagem. Contudo, não impede que ele seja degolado no final da sua morte, onde ele diz, né? Combati um bom combate, guardei a fé, agora estou indo com a missão cumprida. Então, não existe privilégio em todo o processo da igreja base, né? Eu acho que um nome melhor para a gente dar para a igreja chamada primitiva é a igreja base, a igreja que Jesus fez como modelo. Então, nessa igreja base, nós não temos nenhuma apresentação de privilégio, e sim propósito, seja no contexto de sinais ou não. Ou seja, hoje é tudo farsante, é tudo falso, não tem ligação, né, com o evangelho original de fato. E a única coisa que mudou, assim, mediante esse processo da igreja base, o que nós temos? Meia interferência e meia não interferência. E o que mudou? Cessou a meia interferência e hoje só temos o Espírito do Criador nos condicionando a verdade. Pela luz, né, pelos métodos, quais nós já conhecemos. Ou seja, né, cessou de fato o privilégio, cessou de fato os sinais, os meios sinais, né, que havia na época. Isso mostra que hoje não tem mais por que ter sinais. A mensagem já está aí. Tudo que tinha que fixar, estabelecer, já está estabelecido. Agora, cabe você que é amante da verdade aceitar ou não. Por isso que não adianta você ficar, vem para Jesus, aceita o Salvador, por favor, ficar fazendo aqueles apelos, né, que a gente vê muito. Não existe mais isso. A mensagem já está aí. Tanto é que tem a expressão, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, a mensagem está sendo anunciada. Verdade está sendo anunciada e a mentira está sendo anunciada. Cabe você aprender a discernir. Isso só é possível por meio da evolução pessoal de cada um. Ou seja, tem falta disso? Peça ao Criador, ele vai te dar. Agora, se você quer servir ao ego, servir ao seu próprio eu interior, o seu engano, o Criador também deixa, por conta da dualidade, e com isso temos o livre-arbítrio, né? Então, resumindo aqui, por cima, né, o capítulo 12,
eu consegui ver essa leitura, né? Por cima, né, de forma holística, em relação ao capítulo 12 de Atos, né? Eu não estou aqui fazendo uma análise textual por conta que hoje estou em um dia bem acelerado, por conta, né, eu estou no ritmo pré-viagem, né? Estou quase chegando em Goiânia. Que lindo, professor José Leandro, como Coisa boa. sempre. Boa viagem, professor. Chegue bem. Desejos. É o nosso desejo, né, gente? É o nosso desejo, claro, claro. E ele vai levar a gente também em espírito para lá. Filma tudo aí. Professor, filma tudo devagarzinho, manda para nós, por favor. Filma tudo aí. Não deixa passar nada. Eu tô achando que o pessoal lá vai deixar vazar algumas coisas, hein? Ai, tomara. A tentação para querer compartilhar. Só que assim, né? É nessa hora que a tecnologia ela consegue auxiliar muito, né? É claro que não é na mesma dinâmica que a gente estando lá fisicamente, né? Mas, né, para quem não foi, né, é um bom consolo. É verdade, é um consolo sim. Eu lembro muito bem o ano passado, né? Foi lá em Minas, e a Silene e o professor Rafael sempre mandavam alguns vídeos curtozinhos, iam mandando, e eu, olha, gente, que maravilha, parecia que eu estava lá junto com eles. Quando ela demorava muito mandar, eu ficava aqui, manda logo, eu quero saber o que está se passando. Aí ela mandava mais o almoço, uma foto, depois mandava no encontro alguns pedacinhos que o professor estava falando. Foi tremendo, parecia que eu estava lá, gente. Só não estava mesmo em carne, mas estava em espírito. Foi muito bom mesmo. Então, professor José Leandro, lembra das centelhinhas que não puderam estar lá, por favor. O professor Rafael também vai estar, meninas. Vamos receber muito feedback. Quem de vocês aí tem o meu Instagram? Ai, eu não me lembro se eu tenho Instagram. Eu acho que a Sandy tem o meu Instagram. Tenho? Ah, eu acho que sim, tenho. Tenho sim. Eu não sei a Margarida. Eu vou, dependendo da ocasião lá, nos tipos de evento e de acordo com as ocasiões, talvez eu entre lá no online, no ao vivo lá. Mas atenção, hein? Isso aí no Vou seguir você. Quando o professor falar, atenção, o professor pode fazer uma armadilha. Quando ele falar que não é para postar, não posta nada. Olha, seja obediente. Verdade. Mas o professor vai deixar. Olha, tem que lembrar de nós, estamos longe. Eu acho que só não pode fazer isso com o Onyx, né? Não pode, não. Pode televisionar o Onyx, não. Eu penso que trechos que nem a manifestação que vai ter. O pessoal deve entrar ao vivo lá no Instagram, compartilhar. É como falou a Margaride, né? Partes, né? Pitadinhas. Aí vai deixar você com fome, né? Querendo mais. Mas só esse vai ter gravação ao vivo, professor? Vai ter gravação ao vivo? Vai gravar todo o evento profissional, alguma coisa? Não, né? A gravação é bem provável que alguém faça, só que, vai sim. Né? Vai, né? O professor falou ontem que vai. Vai, né? Vai gravar todo o evento, menos o filme, né? Menos o cinema. O cinema, bom depois né? O cinema depois ele vai postar no canal depois para a gente ver no YouTube. Sim. Uma dúvida, o professor, ele vai de ônibus ou de avião? Não sei. De avião. Ele vai de avião. Vai passar um crivo de 10 horas de trânsito. Conexão. Vai estar fazendo, conexão. Conexão. 10 horas. Aí vai ficar mais ou menos 10 horas. E para voltar, com a conexão também mais 10 horas. Ele vai ter a conexão da fazenda. É na ida ou na volta? Eu não entendi muito bem. Eu acho que é na volta. Na volta.
Sim. Entendi. Olha, Eu tanto não para sei. ir, ele vai Eu demorar acho que. para Não, peraí. Eu acho que ele falou. Eu acho que ele comprou só ida. E depois ele disse que ia comprar a volta, ia ver se comprava a volta depois, não foi? Não Ah, me esse lembro. revelação, Parece hein? que ele falou isso. Não, Parece que. o que eu percebi foi que ele vai junto com os jovens, vai demorar mesmo, porque vai ter que esperar muitas horas no aeroporto para ir para Isso lá. eu vi também. Eu vi E a também. volta vai ser igual. Ele falou que tem dois transbordos. Como que fala aí? Dois Duas voos? conexão, duas A conexão. conexão. E vai ficar 10 horas na espera, na volta. Eita, que Enfim, ele é de ferro, viu? Ele é de ferro. É crivo, é crivo. incrível. Gente, Com aquele pé. é assim, a Irene, ela está contribuindo hoje em silêncio, que ela está com visita em casa, não vai poder falar por causa do barulho. Eu estou muito feliz por ela estar aqui na mesma. Nosso estudo foi maravilhoso, é bom estar aqui com vocês. Tivemos em uma audiência que bombou, com 4 pessoas. Nossa, maravilha. É assim mesmo, não me interessa. O importante é estar aqui O com rebanho é vocês. pequeno. A É uma Lídia está base de uma aí. pirâmide. Exato. A Lídia está no chat. E também tem também Escola de Jesus, Bento Gonçalves, também está aí com a gente. Todos sejam bem-vindos. É assim mesmo que nós vamos continuar a nossa evolução. Gratidão, gente. Gratidão. Todos que estão aí. Gratidão. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para vocês verem. Peraí. Tenha paciência comigo. Olá, eu sou a Marglede Marques, da Escola de Jesus da Filosofia X de Portugal. Estamos aqui para te fazer um convite. Eu sou a Sanji, sou da Escola de Jesus daqui de Portugal, né? E a gente está num lugar maravilhoso, lindo, que se chama Jardim do Morro, que fica aqui em Vila Nova de Gaia, no Porto. E a gente está te convidando para a gente fazer uma reunião e te mostrar como que é a filosofia X. Se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida, se o teu pastor não consegue te responder muitas questões, venha participar com a gente e descobrir muitas coisas. Nós somos da Filosofia X, aqui de Portugal. Ligue hoje mesmo para marcar um encontro e a gente vai descobrir muitas coisas. Exatamente. O nosso contato é 918122 Nós precisamos se reunir. O corpo de Cristo precisa se reunir em união para estar todos juntos, né? Então, o local a combinar é só nos ligar. Estamos escrevendo Uma linda história. Fique com o Porto Vila Nova de Gaia. Lindo, gente! Uau! Ai, Uau, Linda, olha linda, Sandy linda. e a Marglede. que A lindas! moreninha e a loirinha. A dualidade. Vocês viram que a gente estava com a mesma t-shirt? Eu não reparei. Gente, quando eu encontrei na reunião com ela, nós fomos marcando para a gente se encontrar, para a gente filosofar. Eu falei assim, gente, ela tá com a t-shirt preta também, com desenho. Nós as duas comigo, é de Deus. Ô, Marglede, não é verdade não, mas hoje a gente estava conversando com a Ká sobre que Deus... eu sei que o Ângelo falou a mesma coisa, um comentário que ele fez ontem, na entrada do programa, ontem, do Lux Me Alegre, do Mossad. Eu não sei se vocês assistiram, tá? Nossa, como é que tá tudo conectado, ele falou tudo que a gente estava falando ontem. Estamos no mesmo fio condutor, é assim mesmo. Sim. Tem uma expressão, a palavra cabala é uma das, assim, se bem que os cabalistas eles ensinam, né, que a cabala, a expressão cabalá não deve ser traduzida, mas uma das traduções da palavra cabalá é conexão, né? Conexão, se conectar. Conectar ou se conectar, né? Aí que é cabalá, né? Cabalá, conectar, né? Tem um sufixo direcional, né? Você vai se conectar.
Mas a ideia é essa. Uma das traduções, se caso for traduzir, seria essa também. Conexão, conectar. Tudo conectado. Com Kabbalah. Maravilha. Gente, já estamos indo para o final, né, da nosso ensinamento. Tá gostoso mesmo, né? Mas também para o vídeo não ficar muito longo depois, né? O povo Verdade. quer ver o estudo, aí vê logo o horário, já fica já cismado. Vamos aprender com o professor Acre, né? Enxugando os nossos ensinamentos, sendo mais específicos. E fizemos isso, né? Tá muito boa a nossa live, nosso ensino, foi bom. Cada um partilhou um pouquinho, aprendemos uns com os outros. Isso nós estamos aqui, né? Evoluindo continuamente. Na próxima quinta-feira, se assim tudo der certo, né? Nós estaremos aqui o número do grau vai ser 212 e o capítulo 13 de Atos, tá bem? Vamos continuar esse ensinamento. Nós começamos, né? Vamos ver, continuar nessa evolução. E para já, quem quer dar mais uma palavrinha, dando tchau? Gratidão a todos, gratidão a todos. Leandro, Sandy, Irene, Margreide, foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até. Boa noite a todos, até a próxima.